Fala, my friend, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso grandioso Bratiocast. Ó, vocês estão vendo que hoje nós estamos meio diferente, né? Agora a gente cria um quadro que a gente vai fazer um podcast móvel. Nós vamos visitar uns empresários de sucesso aí. Hoje eu tô com um grande empresário, o homem gosta de andar de skate e tal. A estileira dele. Ele deve contar a história disso daí pra gente, que fazer serviço grande com estilo de skatista não deve ser brincadeira. Então, sejam bem-vindos a este novo quadro. Continua sendo o Bratiocast, mas de uma forma diferente, tá bom? E tô aqui com o grande Felipe Xavier, da Projeta. Sabe aquela porta grandona que você já deve ter visto no Instagram? Aí, o artista tá aqui. Felipão, obrigado, viu, por abrir as portas. E agora a ideia é a gente trocar um papo e passar um recado pra essa galera aí. Ó, pergunta quem não quer calar. Fala da estileira. Uai, estileira é isso aqui mesmo, né? Meu é tiro, porrada e bomba, é tatuagem, é boné, e a gente vai desse jeito, né? Eu acho que uma das coisas que traz esse sucesso para o projeto é a autenticidade. Então não adianta eu filmar a fábrica todo dia aqui, mostrando tatuagem do meu jeito, hora eu tô com boné, outra hora eu tô sem boné, falo inglês tudo errado, e aí eu visitar um cliente engomadinho, né, com uma blusa, um paletó, né, então eu acho que essa questão da autenticidade que a empresa tem, que eu levo, né, que foi o que é uma fez. Coisa que faz isso acontecer, e a gente rodar o mundo inteiro e o pessoal conhecer a gente como a gente realmente é, né. E aí, por toda essa autenticidade, foi até uma coisa que eu falei pra galera no carro. Falei, gente, vocês vão ver a skin do Felipe. Vocês vão ver que não tem nada a ver. E aí eu mostrei uma foto pra eles no carro. Pô, louco, é ele? Isso é engraçado, porque assim, quando eu chego na obra, né, tem muita gente que nem sabe que sou eu. Ou então, aqui raramente vem algum cliente aqui, mas quando vem e vê que sou eu falo, mas é você, é o que você falou. Você às vezes acha que é um cara mais velho, um senhorzinho, né? Mas é eu mesmo, gente. Vai acostumando. E aí você já enfrentou, Felipe, algum problema? Problema não, né? Mas algum pré-julgamento de cliente? Sempre, assim, já várias vezes, ainda mais gente mais velha, né? De chegar, aí fica meio assim, mas na hora que eu começo a falar, que vê que o que eu faço é muito maior do que meu estilo, aí depois o pessoal sempre vira fã. Nossa, eu sou fã demais seu, e gostei demais de você, né? Mas é normal, né? E na gringa, né? Como é que é? Cara, na gringa, já também, né? Teve uma vez que eu postei uma foto assim lá no Catar, que tá escrito More Money na minha camiseta, né? E aí alguém entrou em contato comigo e ficava essa foto no meu WhatsApp, aí eu fui falar, e aí, como é que tá? Vamos tentar negociar. O pessoal respondeu assim, ó, não faço negócio com quem tá escrito More Money na camiseta. Então assim, tem isso, né? Só que eu prefiro ser autêntico do meu jeito, e quem quiser comprar vai aceitar o jeito que a gente é, né? E deu certo até hoje e vai continuar dessa forma, né? Mas existe, não tem como falar que não, né? Tem gente que é mais conservadora, tem gente que não é, mas aonde que eu for vai me ver de tatuagem, me ver de boné. Na estileira. É isso aí. Ô Felipe, quando você começou, você estava me contando, começou lá com os 23, trabalhava numa outra empresa. Conta um pouco dessa trajetória aí. Porque às vezes a galera olha a Projeta hoje, né? Não sabe, acho que nem 1%, né, das pingas que a gente tomou e caiu. Eu comecei a faculdade com 17 anos, igual você. Eu sou muito ansioso, então eu comecei com 17, formei com 21. Já vem um remedinho pra nós ali. Aqui, ó, já tô com meus do terra, meus olhinhos, ansiosidade pura aqui. Então eu fiz a faculdade com 4 anos, eu puxei um monte de matéria, fiz meu TCC no 6º período. E eu saí já fui fazer estágio, então entrei com estágio com 18, aí eu trabalhei em 3 empresas e eu sempre trabalhei na parte de projeto. Então hoje o meu destaque realmente é a parte de projeto, parte de desenvolvimento. Eu sempre trabalhei com projeto, eu formei em engenharia de controle de automação, não sei trocar uma lâmpada, não sei trocar um parafuso, não sei emendar um fio. Não automatizo nada. Nada, mas eu sempre mexi com projeto, né? Então todas as 3 empresas que eu trabalhei, eu era projetista mecânico, depois passei para engenheiro projetista, fazia máquina, equipamento, etc. E eu caí numa empresa de esquadria de alumínio, foi lá que eu vi, né, pela primeira vez na vida, uma porta ali com estrutura de alumínio com revestimento de ACM. E aquilo ali ficou ali, a ideia, eu escutei o Rafael, que é o filho do dono da Projetual, falando que o ACM ia dominar o mundo, isso em 2000, nem sei, 10 por aí, e aquilo ali entrou na minha cabeça.
E eu sempre Ficou. ficou. E eu sou aquele meio louco do segredo também, de visualizar as coisas, de falar. Eu falei, eu vou ter uma empresa, não importa quando, nem onde. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Né? Eu tinha 20 e poucos anos. E aí apareceu essa ideia e eu comecei. Aí, então começou eu e mais 2 funcionários, com a cara e com a coragem. Né? E daquele jeitão. Agora você imagina, como que eu era antes, né? Com 23 anos. Aí eu era skatista puro. Nossa, usava a calça 40 e o calça 40. Eu usava uma calça 50, aquelas calças desse tamanho, os camisetão, andava de skate dentro da fábrica, né? Era doideira. Né? Mas foi o começo, né? Então eu comecei em 2013, vamos fazer 13 anos agora. É isso mesmo, 2013, 13 anos. E como qualquer um. Começou ali com aquele sonho, achando que tudo ia ser legal, que tudo ia ser bonito. 2 funcionários, passou para 3, passou para 4. E a vida fez a gente evoluir. Como pessoa e como empresário. A vida daquela famosa, ô amigão, você tá achando que tá doce assim? Exatamente. Então assim, não foi fácil, né? Foram os primeiros anos, né? Mas eu falo também que eu tive muita sorte, né? De sempre ser muito bem aceito. Igual você perguntou como é que foi no começo. Eu tinha 23 anos, fui batendo de porta em porta. Né, do jeito aqui, chegava lá, tudo bom? Tá precisando de uma porta? Porta do quê? Porta de ACM. O que é ACM? O que é porta de ACM? Então a gente estava vendendo um produto que não existia. Né, e foi de porta em porta. A gente foi indo e tem muita história até chegar onde que a gente está aqui, né? E aí nessa época, você começa fazendo porta, não dá certo, aí você vai para a esquadria. Não, na realidade eu comecei já fabricando porta, né? A gente fazia primeira porta de entrada, depois começou a fazer porta interna, depois começou a fazer fachada, e aí foi, fazendo isso, ficou 2013, 14, 15, só fazendo porta, portão, tudo que envolvia semi-estrutura a gente fazia. Tipo assim, você já tava, na época você estava substituindo a antiga serralheria. Exatamente, só que tudo por alumínio e ACM, né? Então era fachada, era portão, porta interna, e aí em 2015 eu fui inventar a moda de mexer com esquadria, né, e hoje eu sou um cara muito na questão do foco, então eu tirei o foco daquele produto novo que estava crescendo, fui querer fazer outra coisa, fui trabalhar com esquadria de alumínio. Aí eu tive um sócio, a gente ficou ali 1 ano trabalhando com a esquadria, não deu certo, a gente separou a sociedade, era para cada um entregar a sua parte, acabou que eu tive que entregar tudo, né, que eu já era parte comercial, já era uma pessoa um pouco mais conhecida na região. Fiquei mais, acho que 2 anos, então eu comecei em 2015, 16 com ele, 17, 18, 19 e 20, eu fiquei 4 anos para acabar tudo. Porque eu tive que continuar vendendo esquadria para entregar para trás. Para poder pagar. E aí foi 2018, 2019 e eu não vi aquela saída. Só que chegou um momento que eu falei, ou eu paro de vender ou cada vez mais eu vou ter mais obra para entregar e cada vez aquele buraco financeiro ia ir para frente, né? Dentro dessa estratégia aí, que eu vejo muita semelhança no que a gente fez, para não passar depois de vender, né? Ou melhor, peraí, deixa eu formular melhor. Para você vender dentro do foco que você tinha, você estancou ali, vamos dizer, a sangria das esquadrias. Naquele momento, passou muito aperto? Cara, era para eu ter passado se eu não tivesse tido outro produto, outra fonte de renda. Porque eu tava... Foi onde você tinha complementado. Eu vendia a esquadria minha e tinha que usar o dinheiro para pagar a esquadria da outra empresa lá de trás. O principal, que é o que eu falo, é o nome. Uhum. Podia ter o melhor produto, se eu não tivesse o nome, se eu não tivesse entregado todos os clientes, eu não estaria aqui hoje. Então eu tirava o dinheiro da porta e da esquadria que eu vendia nova para pagar para trás. Quando eu decidi parar de vender isso aqui, aí eu tinha que vender alguma outra coisa para eu entregar a esquadria que eu tinha vendido para mim. Eu vendi a minha para entregar da outra empresa. Aí depois, quando eu parei a minha, eu tinha que vender outra coisa. Para então, suprir. Assim, tava vivia no fluxo de caixa. Num buraco que, né, não via saída. Aí foi quando a gente já estava sendo conhecido ali um pouco ali, né, no Brasil. Em Uberlândia teve várias empresas que fecharam. Então eu não estava conseguindo vender em Uberlândia. O povo estava muito desconfiado. Falei, então eu vou começar a vender na região inteira. Comecei a vender na região inteira. Aí comecei a cada vez abraçar. Eu estava vendendo na região, fui para o estado, a gente começou a ficar um pouco mais conhecido, né? E aí em 2017 foram os primeiros posts no Instagram, tem até hoje. Eu comecei a impulsionar. Naquela época que ninguém impulsionava, não tinha tráfego pago, não tinha nada. Eu só apertei o botão, botei lá um dinheiro. Vamos ver o que vira. Só que assim, eu coloquei uma foto muito alta com uma pessoa muito pequena. Aí deu aquele boom. Deu desproporção. E aí o pessoal começou, eu quero aprender a fazer isso, quero aprender a fazer isso. Foi quando eu tive a ideia de fazer o quê? O curso. Então a primeira pessoa a dar curso de porta no Brasil foi eu. Então eu peguei o curso, eu
captei o dinheiro para poder entregar aquela esquadria que eu não tinha de onde tirar e eu não queria ir para o banco. Então, além de eu conseguir me recuperar 100% financeiramente, então, todo o dinheiro do curso foi para entregar e encerrar esse ciclo da minha vida, mas também a gente proliferou um produto que era pouco conhecido. Então, tinha várias pessoas no Brasil fazendo esse produto, mas quem que era a referência? Eles aprenderam com quem? Com o Felipe da Projeta. E aí você acha que foi justamente nessa época, você vê como que é louco, né? Tipo, você fez um curso para suprir uma necessidade, não porque você queria dar o curso. Era uma fonte de renda mais rápida para você poder se capitalizar e pagar a dívida. E você acha que isso ajudou você a criar autoridade? Claro, porque assim... Claro, um foi a questão do monetário, né? Agora, o segundo, eu já estava com isso na cabeça. Que se eu ensinar esse pessoal, todo mundo vai começar a fazer porta. Mas quem que era a referência? Quem que era a pessoa que ensinou? Fui eu. Né? E o que me ajudou o curso? Porque eu fazia a mesma portinha que eu fazia lá atrás. Em 2018 eu comecei a dar o curso, em 2018, no final de 2018 eu fui para Dubai, primeira vez. Né? E aí, por que eu fui para Dubai? Porque eu já estava vendendo no Brasil inteiro, estava dando curso pro pessoal no Brasil inteiro, todo mundo me conhecendo. Se eu estou vendendo no Brasil inteiro, por que eu não vou vender no mundo inteiro? Aí, mesma coisa, só fui lá no Instagram, na doideira, botei impulsionar, joguei dinheiro. Mas assim, sem fazer meta. Não, na doideira. Só falei, se eu tô vendendo aqui, por que eu não vou vender no mundo inteiro? Botei o botãozinho do Instagram, bum, bombou Índia e Dubai, não sei por quê. Aí foi. Quando eu fui para Dubai a primeira vez, aí entra a questão do curso também. Eu tava ensinando um monte de gente a fazer o que eu fazia. Você concorda que todo mundo ia ficar igual eu? Qual que ia ser o meu diferencial dos outros? Ia ser só o cara que ensinou. Fui para Dubai. Quando eu fui para Dubai, eu não falava uma palavra em inglês. Eu simplesmente fabriquei uma porta, coloquei dentro de uma mala, entrei no Google e escrevi: olá, eu sou o Felipe do Brasil, faço portas de alumínio. Aí o Google, né, falou: hello, how are you? I'm Felipe from Brazil. I produce aluminum doors. Eu escutei e decorei tudo que eu precisava falar. Comprei uma passagem de avião, taquei uma porta dentro de uma mala e ó, piquei a mula para lá. Cheguei lá com as 30 reuniões. Que era dos impulsionamentos que você fez aqui. Dos impulsionamentos, arquiteto, engenheiro, gente querendo abrir empresa comigo. E eu já falava, ó, desculpa que eu não sei falar inglês. Mas quando eles me perguntavam, eu falava tudo, porque eu tinha decorado. Aí door. Só que aí se mudava de assunto, eu já não sabia mais nada. Quando eu volto de Dubai, que foi final de 2018, eu já estava dando um ano o curso, eu vi que o que eu produzia não servia para lá. Por causa de areia, por causa de um monte de coisa. E também que eu precisava evoluir, porque se eu não evoluísse, eu ia ficar fazendo a mesma coisa que eu tinha ensinado para todo mundo. O produto ia ficar obsoleto. Então o curso, ele me trouxe a minha salvação financeira para entregar minhas esquadrias, ele proliferou o produto no mercado, me tornou referência e me obrigou a evoluir. E aí quando eu voltei de lá, eu comecei a fazer um monte de coisa. Comecei a colocar vedação na porta, comecei a colocar veda porta e comecei a pensar em desenvolver meu próprio perfil. Para ter a questão da dupla vedação, tudo pensando em Dubai por causa da areia. Aí, 2019, 2020, a gente já estava com tudo 100% especial nosso, e ali começou. Eu fui para lá, de lá eu já fechei a primeira porta, e aí o que é Dubai? Dubai é o glamour. E aí ficou a Projeta que vende para Dubai. Até hoje, é o lugar que acho que eu menos vendi foi lá, mas é conhecida assim, o menino que vende para Dubai. Né? Então Dubai também abriu muitas portas pra gente. Aí eu fechei a primeira lá, já criou autoridade, porque eu tinha fechado uma porta em Dubai, num lugar que é aí já vai tirar uma foto com o Sheik. Aí dali eu vendi em Aruba, vendi não sei na onde, veio de cá e veio de lá, fechei uma obra no Catar com o Sheik, porque eu estava em Dubai, ela me chamou, viu que eu tava lá, eu já catei o avião, já fui pra Catar e foi aquela doideira de vai e volta e sem falar inglês direito, assim, os primeiros anos foi terrível, né? Mas é melhor você falar errado que não falar, aquela história. É melhor ser visto, né? Mas você fez, pô. Então, assim, os primeiros vídeos, eu nem sei, eu devo ter ainda eu falando inglês lá em 2018. Meu Deus do céu, era terrível, né? Mas eu falava, mas o pessoal me escutou, mas o pessoal me viu, o pessoal quis. Hoje eu também não falo lá aquelas grandes coisas, que eu não fiz aula, falo tudo errado, mas eu entendo, eles compram, eu vendo, eu me viro e tá tudo certo. Esse é o famoso inglês do desenrolado. Aí nessa época que você começa a levar essas portas para fora, qual foi uma que vem na sua cabeça, a primeira fase, vamos por aí, que a dificuldade foi a financeira, você desenvolveu o curso, tal, vendeu, depois isso te gerou autoridade, pum, estourou, impulsionou lá, vamos ver o que é isso daqui, clica e foi, e trouxe cliente. E qual que foi nessa segunda etapa a maior dificuldade que você teve?
Então, a maior dificuldade, mas também que foi a salvação, foi o crescer organizado. Porque eu vim de uma fase que eu importava em vender, né? A gente não aprende na escola como ser empreendedor. Não tem uma faculdade de como ser empreendedor. Então eu fiquei vários anos sendo uma pessoa que tinha uma empresa. Eu não era um empresário que tinha uma empresa, eu era uma pessoa que tinha uma empresa. Então, era daquele jeito. Aí quando bombou ali, 18 eu fui pra lá. Fiquei 19 ainda fazendo curso. 2020 foi a época de eu organizar a casa, que eu falei assim, ó, ou eu organizo, né, ou não vai pra frente, porque não adianta só vender. Eu posso vender 10 milhões e ter 10 reais de lucro. Eu posso vender 10 milhões e ter 5 milhões de lucro. E foi justamente nessa hora que eu sabia que alguma hora alguém ia me achar. Né? Então eu sou muito assim, não importa quando, nem como, nem onde. Eu ponho na cabeça e confio. E eu sempre tive isso na cabeça. Aí eu falei, não importa quando, nem como, nem onde eu vou ter uma empresa. Eu quero a ideia, ver a ideia. E foi indo. Então eu sabia que alguém ia me achar. Porque sozinho é difícil. Né? Igual eu comecei sozinho, 23 anos. Não fui em cursos, eu fui sempre tocando do jeito que dava. Do jeito que o coração mandava, e daqui e dali. E aí foi quando veio a Vaiko. Aí a Vaiko foi o quê? Foi de 2021 até hoje, que a gente pulou 50 anos em 5. Porque eu aprendi com quem já está lá na frente. Onde que eu quero chegar, eles já estão lá 10 anos antes. E eles precisavam aprender uma parada que você estava fazendo. Então eles vendiam toda a parte de janelas e ficava a porta para trás. Ou eles começavam do zero, ou procurava alguém para incorporar dentro do grupo, né? Então qual foi o maior desafio? Eu estava com o nome consolidado, o mundo inteiro enxergando a gente, procurando a gente, só que eu precisava organizar a casa, que é o mais importante, que é o pilar administrativo. O processo estava Eu posso ser o cara mais famoso do mundo, ter a melhor porta. Se eu não fizer o jeito certo, se eu não pagar o imposto, se eu não entrar no enquadramento certo, se eu não tiver gestão, se eu não tiver isso, o dinheiro vai pro ralo. Uma hora eu vou desorganizar, vou parar de ter dinheiro, vou parar de comprar material certo, vou parar de pagar o pessoal certo, vou começar a fazer coisa errada, entregar coisa errada, o pessoal vai parar de comprar, o nome foi embora, acabou. Então sempre eu preocupei muito com o nome. O nome estava 100%, mas eu precisava de organização. Aí onde que veio realmente a escola da vida e as maiores pancadas, que é você aprender a ser empresário. Hoje eu sou um empresário que tem uma empresa, antes eu era um menino que tinha uma empresa. Eu costumo dizer que o empreendedor, ele é o cara que tem gás. Doideira. Vamos abrir. Não, vamos fazer. Vai, faz meia porta aí, que cabe numa mala e vou pra Dubai. Filho. Tô nem aí, tô indo. Oportunidade dessa, nem sabe se ia ter shake ou não lá, tô indo. E foi. Esse é o empreendedor. O empresário é o cara que manja da gestão. E aí a gente só descobre, quando a gente começa muito novo, igual a gente começou, a gente só descobre um pouquinho mais tarde. Mas é sempre depois que nós já tomamos na cabeça. Uhum. Aí você falou a palavra certinho, empreendedor é o sonhador, empresário é o cara que já concretizou. E aí depois, a outra fase que a gente tem então tá, agora a gente sabe que se a gente unir o empreendedor com o empresário, é aqui que tá a força, é ser os dois. Porque no dia que você estiver cheio de BO, você tem que ser empreendedor e acelerar. Pra você bater sua meta e chegar nos seus objetivos. Mas se você terminou de acelerar, você vira empresário de novo, gestão, e traz pessoa, e faz isso, aquilo. Então, o maior... Quando veio a Vaiko, a empresa então não tava lá... Como que foi? Me conta essa história. Como foi pra vender pros caras? Então, da Vaiko... Que aí chega os caras aqui e você fala, não, eu sou o Felipe. O pessoal chegou, né, conheceu a gente, foi 1 ano de processo, né? Então, assim, em questão de chegar, avaliar, a gente era num barracão, nossa, era feio, cheio de fio, barracão velho. E é o que eu falei do nome. Às vezes o nome vale mais do que um balancete. Do que toda o nome estrutura. Vale mais do que um barracão bonitinho. E foi o que aconteceu. Porque eu não tinha balancete, eu não tinha nada. O nome é atrelado a resultado, né? O negócio era vender e crescer o nome, né? Então, quando a Vaiko chegou, eles compraram o Felipe. Eles viram o potencial no Felipe e, claro, que o Felipe depois ia trazer esse potencial para a empresa e para o CNPJ, né? Então, foi 1 ano ali de vem para cá, vai para lá, avalia o quê? Né? Então, assim, cadê os números? Cadê o balancete? Então foi essa jogada. E eu também não sabia quanto que valia, quanto que era, quanto que não era. Né? E a gente ficou ali 1 ano conversando e eu simplesmente, né, botei na cabeça que ou eu ia sozinho e eu ia demorar, sei lá... Muito tempo. 20 anos para chegar onde que eu tô, ou ia com alguém que já estava lá na frente, né, e que ia fazer realmente potencializar
a questão da estrutura. E é claro que com a Vaiko veio 60 representantes, uma estrutura, imagina você montar uma estrutura comercial com 60 pessoas. Veio o intranet, veio o SAP, veio todo a parte contábil, que para mim é principal. Você sair de um Simples Nacional do dia para a noite, 31 de dezembro. Eu acho que eu assinei dia 21 de dezembro de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021. Eu já tá no lucro real. Aí pra você preocupar com balancete, com linha, com isso, com aquilo. Então assim, foi custo por custo. O mais difícil foi aprender a fazer a empresa dar certo e dar lucro, que é o principal. E aí foi o quê? De novo, eu não sabia falar inglês, tive que me virar. Não sabia nada de contabilidade, eu tive que me virar. Hoje eu olho o meu balancete lá, 50 mil linhas todo santo mês. Eu sei olhar cada linha aqui, que é cada coisa, saber se foi feito certo, se foi feito errado, se eu tiver dúvida, né? Então assim, veio tudo, aí veio contabilidade. Veio a parte financeira, a gente saiu do barracão, veio para cá, veio profissionalização, veio a parte de RH, veio entender o que é um mobilizado, o que não é, o que é entrada, o que é saída, o que é um balancete, o que é balanço patrimonial. E isso hoje traz segurança para o nosso cliente. Que a gente está inserido num grupo. Porque aí você já está literalmente estruturado o suficiente para vender a segurança. E é para tudo. Fornecedor, antes eu tinha 100 mil de limite no fornecedor de chapa, por exemplo. 100 mil hoje é, sei lá, 80 chapa. Hoje eu tenho 800 chapas, que eu não tenho limite hoje de compra. Né? Por quê? É um grupo. Por trás da Projeta... Hoje não compra parafuso, filho. Né? Hoje, por trás da Projeta, existe um grupo muito grande. Então a Vaiko veio... chancela, né? Veio para ser a base, a estruturação. Casa super bem, é uma empresa que está há 25 anos no mercado, líder, junto com a Projeta. Então a gente está aqui na esquadrilha. É o mesmo cliente, é o mesmo arquiteto, é o mesmo engenheiro. Só não é a mesma obra, só que produtos diferentes. Né, e com a mesma pegada. Então, assim, para mim foi a melhor coisa. Né, foi realmente Te acelerou. Me acelerou e de uma forma muito saudável, porque né, a gente sabe que às vezes alguns tipos de sociedade, um entra com mais dinheiro que o outro. Não, o nosso é tudo igual. Então, assim, eu tô aqui, eu toco, eu sou o diretor, eu tenho responsabilidade, tenho meu sócio lá, a gente conversa, faz planejamento estratégico, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Sentar e vamos ver o próximo ano. Que nós vamos, ano que vem, ano de política, é o ano que tem muito feriado. O que tem em caixa, o que vai fazer, quem que faz isso hoje em dia? Então, assim, hoje a gente faz de 6 em 6 meses, né? Como pequeno, pô. Às vezes nem sabe o que é ou não tem nem tempo, né, para planejar alguma coisa. Então, hoje a gente tem que saber para onde que vai, para onde que não vai. Porque eu vendo uma obra de 650 mil, a gente vendeu agora 50 portas lá em Porto Rico, foi 700 mil dólares. Então, assim, é tudo envolvido, vou receber 70% antecipado, vou fazer o que com esse dinheiro? O que a maioria faria? Opa, tô com grana, vamos trocar de carro, vamos trocar... a Porscheira. Vamos trocar de carro. Gente, não, a gente sabe que aquele 70% é do cliente. E só vai ser o meu, aquele desse tamanhozinho que sobra lá no final do balancete. Mas você acha que é por isso que tem muita margem para crescimento? Porque os nossos concorrentes dentro da construção do nosso segmento não é profissionalizado? E não consegue se manter no mercado, né? A gente vê muita empresa fechando. Sim. E hoje, gestão é um pilar. Nome, para mim, nome é número 1. Claro, aí você tem que vender número 2, porque se você não vender, você nem vai chegar na gestão. E tem que ter gestão. A gente tem que tomar muito cuidado. Daqui a pouco aparece, sei lá, um empreendimento aí que o cara quer 1000 portas. Eu vou olhar só pro dinheiro? Eu vou conseguir gerir 1000 portas? Eu vou conseguir com pessoas, com gente, com tudo? Tem que saber. Então, por exemplo, hoje, essa obra que a gente pegou 100% do dinheiro, está no banco aplicado. Deixa lá. Aquele dinheiro não é da empresa. Só que tem muita gente que não entende isso. Então, assim, o dinheiro do cliente é do cliente. A nossa parte é aquele finalzinho que sobra. Então, você tem que ter maturidade profissional, maturidade pessoal, pra você não ficar ali, né? Nossa senhora, lá que aquele dinheiro tá na conta. Nossa, eu tô coçando, eu preciso trocar isso aqui, preciso comprar uma máquina. E, assim, nem só pessoa física. Às vezes eu tô com o dinheiro na conta e falo, não, eu quero trocar de máquina, eu posso. Aquele dinheiro que tá ali é do cliente ou é o lucro que sobrou, que daquele lucro eu vou pegar para investir numa máquina? Tem muita gente hoje que compra máquina, equipamento, investe até na própria empresa sem saber se tem dinheiro para investir. Achando que caixa, o caixa que está ali, caixa é uma coisa, o lucro que sobrou operacional que você pode investir e reinvestir. Né? E, assim, então hoje a gente é uma empresa 100% legalizada. É do profissionalizou. Micro parafuso que entra ao micro parafuso que sai é 100% com nota. Então a gente dorme, isso eu aprendi também muito com eles, que a gente ganha menos, mas daqui 100 anos a empresa vai estar aberta. Se mantém. Se mantém, porque se vir uma fiscalização, pode vir que tá tudo certo, né? Você dorme em paz. E aí isso é tudo coisa que eu tive que aprender com o tempo. Nossa, chegou uma DARF ali para pagar de tantos mil. Nossa, antes eu chorava. Hoje eu acho bom, porque se chegou uma DARF de 100 mil, é porque eu vendi 10 milhões.
Agora, se chegou, não tô dando conta de pagar, alguma coisa tá errada. Que aí entra de novo a mesma coisa. É o processo. Precificação. Como é que precifica? O que eu pago de imposto? Hoje eu sou um cara que eu sei, não vou falar tudo, né? Mas que eu fico o tempo inteiro. Eu sei do meu prolabore quanto que paga de INSS, eu sei de todos os funcionários, o que paga, o que não paga. A gente faz toda uma questão de planificação, planilha. A gente tem também a consultoria, né, do pessoal da contabilidade, que é o consultor deles, que é o nosso consultor. Então, precificação. Eu tenho que saber onde é que está cada coisa, quanto que eu tenho que vender para ter essa segurança. Né? E na época, como um empreendedor que sonha, quero chegar, né, quero fazer, trocar de carro. Cara, me fala, o que você conseguir dar de detalhe, como que foi a Vaiko chegando? Mandou um zap, um SMS, um e-mail? E qual que foi a sensação? Não, então foi um representante que me procurou, mas só que mais interessado para ele representar ou vender minhas portas. Entendi. Só que ele falou, não, eu acho que o pessoal lá vai gostar. Aí veio o Felipe, que é o filho do dono. Que é uma coisa muito difícil de acontecer no meio da representação, né? Normalmente o cara quer pra ele. Aí veio o Felipe, que é o filho do dono. Foi lá que ele é o diretor comercial hoje. E ele viu a empresa. Aí também assim, pra ver se representava, se fazia alguma coisa. Só que aí ele viu o quê? Ele viu o potencial no Felipe e ele, né, segundo ele fala, ele viu o próprio pai lá atrás. Que era novo também. Chegou, aqui ó, viu o Felipe todo tatuado? Que tava sangue nos olhos pra vender, mas que precisava de estrutura. Aí ele olha pra dentro de casa, opa, peraí. Aí ele viu e falou, ó, eu vou conversar com meu pai, né, que é o Killian, e eu acho que ele vai interessar. E aí veio, e aí foi o que eu falei, eu sabia que alguém um dia ia me achar, e aí achou. Nós estávamos até conversando isso no carro sobre a sorte. Você acha que a sorte a gente acha ela? O que é uma definição de sorte pra você? Cara, você acha que ela existe? Eu acho que existe, mas é mais o resultado, né? Porque ia adiantar o que ia ter sorte se não tivesse resultado, né? E o trabalho duro, porque, vamos falar de resultado, quando a Vaiko chegou, eu não tinha resultado pra mostrar, se fosse ver em balancete. Se fosse assim, é um investidor, né? Que ele vai pôr o dinheiro pra pegar o dinheiro de volta. Eles vieram pra investir no Felipe. Eles investiram no Felipe sabendo que daqui 5 anos a empresa ia ter resultado. Como se fosse uma startup. Né? Então, assim, sei lá se é sorte, se não é sorte. Porque resultado eu não tinha, mas veio um cara que viu potencial em mim. Mas também viu potencial no porquê? Porque eu tava trabalhando duro, né? Mas eu ainda me considero um cara muito sortudo. Já aconteceu muita loucura nessas viagens aí, de a gente quase perder avião, de nego colocar uma metralhadora na minha cara no Catar. É muita coisa que também tem muita sorte. Perder passaporte e voltar, de perder celular dentro de Uber do outro lado do mundo e o cara trazer pra mim de volta. Então eu sou um cara sortudo também. Uma coisa que a gente tava conversando, que sorte, pelo menos uma definição que eu tenho, a sorte a gente encontra ela. Só que a gente precisa estar bem alinhado. Se você é um cara todo zoadão, você não vai achar. Só que a sorte é assim, tô fazendo a obra em São Paulo. Se eu começo a ligar para pessoas, cara, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo outro, uma hora eu vou ter uma sorte. Por quê? Vou achar uma outra pessoa que ela tá no mesmo intuito, que é o que você fez. Não, uma hora eu vou achar alguém vai me achar. E você achou alguém que tava no mesmo intuito que você? Talvez os caras não estavam nem na pretensão de investir, né? Mas chegaram e mostraram. Do nada, um achou que passou por ele, que foi, que voltou e que virou até hoje em 5 anos. Né? Exatamente. Então eu acredito muito a sorte nesse sentido. Agora, sorte, senão a Beth dava dinheiro todo dia. É sorte com resultado. Né? Trabalho. Exatamente. Ô Felipão, então esse foi um pouquinho da trajetória até aqui da Projeta, agora junto com a Vaiko. E pandemia? Ajudou a acelerar? Cara, a pandemia foi o que mais vendeu na vida. Mas foi no nível mundial? Foi também. Porque na minha concepção, na pandemia, o cara que estava construindo que é o nosso foco hoje também, então que eu falo muito de foco. Eu saí daquilo lá tudo que eu fazia para focar num único produto, porta pivotante de entrada, acabou. Eu quero porta interna, não faço. Eu quero portão, não faço. Não faço, só faço porta. Foco. E eu também foquei no quê? Eu não quero atender o milionário. Eu quero atender o multimilionário para cima. Então, assim, a gente focou em atender o público de altíssimo padrão, porque a gente faz algo de altíssimo padrão e o nosso preço é compatível. Então, na pandemia, a pessoa que tinha muito, ela não parou de construir.
Acelerou ainda Ela mais. acelerou ainda mais, porque ela conseguiu, às vezes, alguém que estava com um terreno ali enforcado, estava dando dinheiro, porque o negócio dele travou para a pandemia, ele foi lá e comprou. Então, assim, na pandemia a gente vendeu muito. 2021 a gente cresceu demais. Eu viajei para fora do Brasil na pandemia, pra você ter noção. A gente foi pro Catar, sem vacina, sem nada, na casa do Sheik, ele enfiou a gente lá dentro do país. A gente passou pela área VIP dos governantes, loucura, a gente desceu carro de luxo esperando a gente com plaquinha. Então, assim, a pandemia foi doideira, até internacional. A gente vendeu fora do Brasil, a gente foi instalar a porta fora do Brasil na pandemia. Né? Então, a pandemia, para nós, não afetou nada. E teve muita gente, né, que teve que fechar as portas. Então, para nós, na parte da construção civil, e eu vi também, muita gente da construção civil não parou. Eu falo que a Bratio, quando ela surgiu, eu brinco que ela é uma empresa pandêmica. A gente abriu em 2020 e eu não tinha nenhuma obra. Cara, mas zero obra mesmo. Isso daí eu não te contei, mas zero obra. O que eu tinha? Um deckzinho pra reformar, trocar uma madeira, o assoalho e pôr ele de volta a invernizar. E o Guilherme tinha uma arinha de lazer. Uma arinha de lazer era pôr um balcão, uma churrasqueira, acabou. E aí a gente começou. Só que ele tinha feito um projeto, a história do projeto que a gente estava conversando. Ele tinha feito um projeto para um cliente, ele terceirizou para um profissional. E o cara, ele fazia martelinho de ouro de carro de luxo fora do país. E aí a gente, na expectativa, não, ele vai construir, então vai ser o nosso primeiro cliente. Ele não quis contratar nossa mão de obra, porque ele ia ficar no Brasil, tinha a mãe dele, etc e tal também, que ia ajudar a cuidar. Aí a gente ficou de mãos atadas. Eu virei pro Guilherme e falei, Gui, vamos fazer de graça. Para essa pessoa. Para esse cara, mano, vamos acompanhar de graça a obra. Vamos fazer um acompanhamento de graça pra gente ter portfólio. A gente precisa ter portfólio, ter resultado para poder mostrar. Senão, como que a gente vai conseguir vender? Com um deck? Como não vai mostrar um deck para fechar uma casa? E aí a gente ofertou para ele, ele falou, ok. Não, beleza. Aí ele aceitou, né, pô? Isso é do Estados Unidos. É isso. E aí ele aceitou e vambora. Começamos a trabalhar, fazer a obra do cara. Nesse meio tempo, a gente pegou o terreno do lado de apoio para fazer de canteiro. Da casa dele. Da casa dele, do lado da casa. Quando a gente pegou o terreno do lado para fazer de canteiro de obra, o dono do terreno se interessou em construir. Aí você já estava fazendo a obra do lado. Aí já estava fazendo a obra do lado, a gente fez o projeto do cara, ele fechou com nós e a gente começou. Aí foi o nosso primeiro cliente lá em julho. A sorte, o Araque tá até falando ali, a famosa sorte que a gente encontrou. E aí a gente teve o nosso primeiro cliente em julho de 2020. Então nós começamos em fevereiro, lá em julho foi o nosso primeiro cliente. Mas também só teve porque você teve que investir fazendo... Essa questão do portfólio é desse jeito, né? Tem muita gente que começa hoje e fala, como é que eu vou mostrar? Mas vai ter que começar de alguma maneira. Cara, se não começar, se não der o primeiro passo... Eu não tinha o que fazer. Eu chegava em casa, já estava casado. Chegava em casa, ficava olhando pra minha esposa e falava, cara, como que eu vou... E minha esposa loira, como que eu vou sustentar essa loira aqui dentro? E agora, o que eu faço? E olhava pra situação e olhava pra ela. Não, tem que dar um jeito aí. Tem até um cara que eu conheço que fala que você tem que escolher o tamanho da cenoura. Que você vai correr atrás, porque às vezes tem outra vindo atrás de você. Que é os boletos pra você pagar. E aí foi quando eu falei, velho, vamos de graça. E deu certo. E aí, dali em diante, foi a nossa primeira casa. Em 1 ano e meio eu tinha 28. 28? Em 1 ano e meio eu tinha 28. Mas era só o projeto da construção ou os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Aí depois, com o tempo, a gente reverteu para uma administração. Aí, quando a gente reverte para administração, a gente já diminui um pouco o volume de obra, porque a gente entendeu que não era volume. Até a gente chegar hoje, o ano passado, a gente dobrando o faturamento com 6 obras. Mas a questão do volume é igual o meu foco de novo, né? Então eu foquei em atender o público e ter um preço high ticket, né? Mas para poucas pessoas. Por quê? Porque eu preciso vender algo com qualidade. Então hoje, vamos supor que eu vendo uma porta de 100 mil. O pessoal vende por 20. Quantas portas eles têm que vender pequena para ter esse cliente que eu tenho?
Então eu foco muito nisso também. Eu não quero volume, eu não quero vender 1000 portas. É muito mais fácil fazer esforço para chegar nesse um cliente do que você fazer muito esforço de fazer muitas portas. Eu vendi, geralmente fora do Brasil, de 200 a 300 mil, uma porta. E normalmente o pessoal que trabalha com esse tipo de porta no Brasil vende porta de 30 mil. Então eu vendo uma porta de 300, eles têm que vender quantas? 10 de 30 para chegar. O esforço é o mesmo. Né? Então eu foco nisso também. Hoje eu não busco volume. Eu atendo poucas pessoas, mas com extrema qualidade, que eu atendo poucas pessoas, eu consigo dar atenção. Então, assim, deu uma manutenção, vou olhar uma rota, vou aqui, vou ali. E também, principalmente fora do Brasil. Então, fora do Brasil, eu não quero ter um volume extremo, porque também a minha manutenção, a minha garantia tem que ser extrema. Então, a gente atende poucos locais, né? E também, para ter volume, eu tenho que criar estratégia para ter um representante local, ter equipe local de instalação. Que aí evita eu ter que mandar a equipe, estragou uma fechadurinha, vou rodar 14 mil km para trocar a fechadura. Não, eu tenho um agente local, que tem uma equipe local, que a fechadura eu mando para o Sedex, ele vai e troca. Né? Então tem como a gente crescer mais ainda fora do Brasil, que é o que eu quero fazer esse ano. Focar no Brasil com os representantes que a gente tem na Vaco, né? Que também são representantes projetos são 60. Então eu tô com um plano meio maluco aí de dobrar minha venda. Ano passado a gente cresceu 56% de venda. Então dá a mão aqui que nós é dois malucos. E esse ano eu vou fazer igual a Dilma, eu vou pôr 100%. Dobra a meta. Eu vou dobrar a meta, né? Mas com estratégia. Eu também tô desse jeito. Eu olhei lá, dobramos, a gente sempre veio dobrando. Aí nós batemos o faturamento ano passado, falei, velho, eu acho que dá pra nós dobrar de novo, hein? Mas vamos mudar um pouco o produto, porque se eu for dobrar em obra, aí esquece. Aí eu tô maluco. Aí eu vou entrar com obra, vai gerar muito volume, muita dor de cabeça. E às vezes dobrar muito rápido, você não tem o planejamento e acaba piorando. O meu aqui, hoje a gente tem uma fábrica que eu consigo produzir o dobro sem mexer em nada praticamente. Então é só estratégia. Eu preciso ter constância de venda no Brasil, eu preciso ter constância de venda fora. Focar nas Américas aqui, que é mais perto, tem um representante que me traga, 5 portas por ano. Se eu tiver 10 representantes, são 50 portas por ano, média de $20 mil cada uma. $20 mil vezes 50 representantes, já multiplica por 5, né? Fora do Brasil a gente não paga imposto. Então... Mais uns 15% de inflação, só para dar uma... mas é o que vai rolando, né? Então é estratégia, o tempo inteiro o mundo está mudando. O dólar, igual, por exemplo, estava comprando, o dólar estava 5,40, agora já está 5,18. Eu já tenho que... Tem expectativa de chegar a 4 e pouquinho. Eu já tenho que forçar o cara que eu já tinha orçado ali a uns 5,40, ver se ele fecha, ou vou ter que esperar. É o tempo inteiro estratégia. O mundo tá mudando, a gente tá mudando. O tempo inteiro. Não, agora eu vou focar mais no Brasil. Não, vou focar... E eu sou de jeito, cada ano eu tô do jeito. Teve um ano em 2023, a gente vendeu tanto fora do Brasil, que eu acho que eu passei metade do ano fora do Brasil e metade aqui. Eu tenho minha planilha, que eu sou louco da planilha, eu sei exatamente quantos dias eu fiquei fora do Brasil, e cada país, e cada entrada e cada saída. Eu já fiquei mais de um ano fora do Brasil contando, mais de 360 dias. Aí eu vendi tanto, eu viajei tanto em 2023 que eu falei, não, agora ano que vem eu não quero nem pôr o pé fora. E botei na cabeça, eu vou vender mais no Brasil. Não deu outro. Tava tipo 60-40, 60 fora do Brasil, 40 dentro, em 2023. Aí 2024 já ficou ao contrário, ficou 60 no Brasil, 40. E aí todo ano eu vou mudando. Aí em 2025 eu falei, não, tem que vender fora do Brasil. Não paga imposto, a cereja do bolo tá ali. Já entrei o ano falando, eu vou arrebentar de vender fora do Brasil. Em janeiro eu já tinha fechado $700 mil com um cliente. E agora, esse ano, eu tô mais louco ainda. Agora eu quero vender demais no Brasil, demais fora do Brasil. Agora eu quero 50-50. Só que eu quero 50-50 dobrando a meta. Exatamente, né? Ô, Felipe, número que você pode falar pra nós, se às vezes não der pra falar faturamento, quantidade de porta que se fabrica no ano, pra galera ter uma noção. Porta, eu tinha até puxado ali, mas ano passado a gente ia ter fabricado umas 250 portas. Então, assim, é na média de 4 a 10 faturada por mês, né? Apesar que aí ia dar uns 120, mas porque tem porta menor, porta maior, mas é mais ou menos nessa faixa. E, de novo, eu nunca olho... De 4 a 10... de 4 a 10 por semana. Mas por ser um nicho muito específico, não, é muito. Então, assim, só que eu sempre vou olhando... Antes era muito eco, né? Então, Sim, assim, você olha o faturamento... Eu tava num ponto que eu tinha que crescer, eu tinha que aparecer. Então, eu queria estar em tudo quanto é lugar no Brasil. Eu queria estar no Nordeste, só que aí eu ia lá, pegava um caminhão, 3 mil quilômetros. E os prejuízos? Então, assim, teve uma época que eu preciso aparecer. Eu vou vender porta no Norte. Eu vendi uns 4 cantos do Brasil. E tá vendendo o mundo inteiro. Cresci, apareci, de novo, estratégia vai mudando. Agora, já deu uma estabilizada, não vou ficar vendendo no Brasil inteiro, porque não compensa. Às vezes é melhor ir 14 mil quilômetros de avião do que eu ir 3 mil quilômetros de carro longe. A gente foi diminuindo. Então, assim... Você começa a filtrar o mapa, então, assim, né? Teve épocas
que eu olhava isso, não, eu quero ter volume, eu quero ter gente, eu quero ter 50 carros na rua, e você vai amadurecendo e vendo que não importa quantidade de porta, quantidade de faturamento, a única coisa que importa no final do ano é aquela linhazinha assim, ó, seu lucro foi assim, ó, coisa bonita. Distribui. Isso, né? Mas isso demorou 13 anos para eu entender nisso. Então hoje o meu foco é 100% no lucro da empresa, porque a empresa não vai evoluir sem lucro. Então a gente está hoje, router de 8 metros, router de 5, 2 máquinas de solda laser, equipe da rua anda em S10, então se os caras andam no S10 4x4 diesel, eu tenho uma carreta de 40 mil cada uma carreta estável. Hoje uma carreta é 12, 15 mil, tem uma carreta de 40 mil, duas. Então assim, mas para isso eu preciso ter o quê? Lucro. Né? E tem muita gente que, nossa, o empresário só pensa em lucro. Gente, não é que pensa o lucro às vezes para tirar para ele. É claro que tem gente que só pensa do lucro para pegar para ele pessoa física. Só que a empresa não cresce, não evolui se não tiver lucro. Eu tomar sei lá, eu perdi uma porta, igual eu tava te contando lá na República Dominicana, para eu gastar, sei lá, 100 mil para refazer aquela porta, vai sair da onde? Do lucro. Então a empresa tem que ter lucro. Então a gente hoje cobra o pessoal, processo, equipe, não conformidade, tudo visando sempre na linha final. Tem que ter lucro, tem que ter lucro, tem que ter lucro. Só vou conseguir pagar o Unimed 100% para eles se eu tiver lucro. Então a gente tem um monte de benefício, né, que muitas empresas não têm, porque a gente vai sempre pensando no lucro. Aí eu pensando no lucro, eu faço o quê? Eu sei falar não para esse cliente, eu sei devolver o dinheiro para esse cliente que eu acho que eu posso ter problema, igual eu te contei lá do lugar que a gente vendeu, e vai. Então sim, estratégia. Vou comprar essa caminhonete agora, preciso comprar outra. Tá, caminhonete ativo, preciso, não preciso, é tudo tomada estratégia. É o momento, não é? Tem caixa, não tem? E a gente vai caminhando. Vou comprar outra máquina, e vem uma oportunidade de uma máquina muito boa que está muito barata. Eu preciso realmente? Eu vou colocar só para o meu ego para ficar mais bonito, ou eu vou colocar porque realmente vai me trazer produção, aumentar o meu lucro? Aí vai indo. Tem hora que você tem que fazer para aparecer, tem hora que você tem que fazer e segurar. Tudo vai depender da estratégia que vai tomar. Da estratégia do momento. Então, por exemplo, esse ano é um ano de política, é um ano que tem um monte de feriado. Só que assim, eu não dependo do Brasil também do meu faturamento, que eu tenho fora do Brasil. Tá, o Brasil que deu uma merda, cara, sei lá. Isso é muito chique. Então assim, aqui deu, sei lá, trocou de política, de partido, deu PT em tudo, entrou isso. Cara, é claro, eu vou perder uma fatiazinha do meu bolo, vai diminuir, mas como eu também cheguei no Brasil naquele cara que tá lá em cima, naquela casa de 10 milhões pra cima, ou de 3, ou não importa, mas aqui diminui, mas não para. Só que eu tenho, cara, 196 países. Acho que são 196, não sei. 196. Não todos, mas eu tenho 36 países que eu já vendi. Que eu vou lá, mando 5 mil contas no Instagram, põe para impulsionar onde que eu quero, vai aparecer, projeta lá, e lá não tá com crise. Lá não tá com problema. Entendeu? Então, assim, por isso que esse ano eu decidi dessa doideira de duplicar minha meta, porque eu tenho o mundo inteiro na minha mão para eu vender. O mundo inteiro. Eu tenho porta. Atacar. Ó, no Haiti, você pensa, o Haiti está em guerra civil há anos. Lá foi todo desmontado tudo, por conta cara. do... Lá tem um cara lá tão rico, que ele tem uma casa tão bonita, que ele quis comprar uma porta nossa. Eu tenho porta no Líbano, eu tenho porta no Paquistão, eu tenho porta no Havaí. Eu vendi uma porta para um warehouse, um barracão do cara, que ele olhou as portas, ele apaixonou, e ele quis pôr 3 portas e eu vendi. Então o nosso negócio também é que a gente consegue fazer o cara encantar no produto. Às vezes ele nem precisa. Quem que te dá uma porta dessa no warehouse? Mas o cara viu a história, o cara segue a empresa, o cara conectou. Ele tem lá, também às vezes, sei lá, vamos supor que eu vendi essa porta por 10 mil dólares. 10 mil dólares não é nada pra quem ganha em dólar. O cara falou, eu quero essa porta, foi lá e vendi. Então assim, a gente tem muita história disso, do cara que ele modificou o projeto da casa pela porta, que é a história do Canadá. O cara começou a seguir a gente, ele já tinha um projeto, ele viu, opa, eu quero essa porta. Ele modificou a casa inteira, porque ela não tem porta desse tamanho. Pra que você vai criar uma porta de 6 metros no frio? Você abre e congela a casa. Mas o cara viu e falou, eu quero. Sonhou, ficou quietinho na dele, modificou o projeto pela porta, ficou me acompanhando, que eu te falei, depois de 2 anos eu vim para esse barracão e falou, opa, agora é hora de comprar desse menino. Comprou, pagou, depois de 2 anos a gente foi lá. Então foi 4 anos o processo. Ele viu, modificou o projeto, começou a negociação, depois de 1 ano ele fechou e demorou 1 ano para eu mandar a porta. Então é isso. A gente tem gente no mundo inteiro que olha, que eu falo, mas que porta maluca que é essa? Eu quero esse negócio pra mim. Na Alemanha, mesma coisa. A Alemanha, inclusive, nem poderia ter uma porta dessa por causa de eficiência energética. Abriu, o ar-condicionado dele vai esfriar a casa, vai gastar mais energia, lá você tem racionamento. Mas o cara quis uma porta de 6 metros, vai abrir aquela porta 2 vezes no ano. Ele chega na garagem dele, desce e passa pra dentro da casa. Nem abre a porta. Mas é o status da casa dele, né? Então hoje a porta também se tornou um status, um artigo de luxo. Era a minha próxima pergunta. O que você vê dentro
daquilo que você faz, o que é que você vende? A porta é uma porta, mas o que você vende? Cara, eu falo pro cliente que eu não vendo porta, porque abriu, fechou, girou é porta. Eu vendo solução para grandes aberturas, ponto. Uma porta que abre e que fecha, vamos pegar uma porta que a gente já fez lá, de 3,70 por 7. Se abrir e fechar é porta. Só que se você colocar um negócio que abre e fecha, aquilo ali cai e mata alguém. Então vendo solução. Estrutura, segurança, vedação, garantia e o sonho do cara. Porque o cara que pôs uma porta de 3,70 por 7 metros de altura, aquilo não é normal. Né? O cara sonhou em ter aquilo. Aqui, ó. Um doido pensou em ter a porta. Então um doido que faz. Exatamente. Então, sim, é basicamente isso. Só que aí o que acontece? Às vezes o cara nem tinha essa doideira. Mas eu fiz ele enxergar, porque eu mandei um impulsionamento lá na tela dele. Aí ele viu e falou, uai, mas que loucura que é essa? Eu quero esse trem pra mim. Então é isso. Eu tento criar demanda. Porque, cara, hoje no Brasil virou moda porta gigante. Fora não, então eu mando a demanda pro cara, um trem que ele nem imagina que existe, eu faço ele querer, faço ele sonhar, e é isso que acontece. A porta de Gana que a gente vendeu, eu perguntei pro cara, qual fechadura que você quer? Ele falou, eu quero a melhor. Eu falei, eu tenho essa aqui. Ele falou, não. Ele falou, eu não quero uma Mercedes, eu quero uma Ferrari. Aí eu tive que ir lá caçar outra. Ele falou, eu quero o melhor pivô, e pagou 23 mil reais só no pivô. Eu quero o melhor pivô, eu quero a melhor fechadura. Engana. E ninguém dá nada, e ganha numa casa de 10 milhões de dólares. Então, assim, um cara lá de Gana viu aquele negócio, opa, eu quero esse negócio. Aí veio e comprou. E é isso que a gente vai fazendo. E não só porta gigante. A gente estava no final do ano agora em Ocala, em Tampa, ali na Flórida. Cara, a portinha de 1,50 por 2,50. Você compra qualquer porta em qualquer lugar do mundo. O que fez a mulher comprar? A conexão. Ela, eu te acompanho há muito tempo. Meu sonho era ter sua porta. Ainda mais quando eu fui pessoalmente instalar. Nossa senhora, não é que eu falei que eu ia. Né? Então, assim, é isso. Às vezes a pessoa, gente, você pode comprar da China qualquer coisa. Ela queria a porta da Projeta porque ela segue a gente, igual você falou que segue há muito tempo. Cara, há anos vendo. Eu vou criando demanda, vou criando desejo. Ela podia ter comprado qualquer porta, às vezes até melhor. Não, eu quero aquela portinha. E é claro que a gente tem as portas gigantes que o cara não tem pra onde ele correr. Né? A gente fez várias portas fora do Brasil que, assim, ninguém no mundo ia fazer. A gente foi e fez. Qual foi a maior que você fez? Cara, maior, em uma folha única, foi 3,30 por 7,30, uma folha única, que ela está motorizada. Agora, em abertura, eu tenho porta de 4 por 7, que é 2 folhas. 4 por 7 é grande pra caramba. Agora, a maior de todas é 6,30 por 8,30, não vão inteiro. É pra passar bastante. Aí é 650 mil reais uma porta dessa. Dá pra comprar um apartamento, né? Tá. E um carrinho bem bom. Cara, é um mercado que... não tem limite. Eu vejo você falar, e é uma coisa que eu tava te contando da Vano, né, que é a empresa de projeto, que é o que a gente vislumbra. Às vezes já era um mercado que existia. Igual você tá falando, você não tá inventando a roda. A porta já existia desde o princípio. Né? Você só tá dando a solução. E a gente gravou com... como que chama, Bia? O futurista? Como que ele chama? O Augusto. O Augusto, ele é futurista. E ele, através de estatísticas, etc e tal, ele estuda os futuros. Então, para onde que a coisa vai? E ele falou, e esse ano é um ano que você tem que vender segurança. Então, o que talvez o alto padrão que todo mundo tenta atingir, que às vezes o cliente, desculpa, tá, mas eu vou te falar, você que tá num condomínio de médio padrão, você não é alto, pô, você é médio. Mas eu sei que é só pro ego, calma. Então, lá em Ribeirão tem muito isso. Então, o cara hoje mora lá na Alphaville de Ribeirão, ele acha que ele tá na Alphaville lá de São Paulo, que no máximo ali deve ter, se tiver uma casa que deve custar 10 milhões, as outras custam 2, 3 no máximo. E aí entra essas portas que você está falando. E ok, você distribuiu o mercado para todo mundo, gerou tanto desejo que você fez com que os outros fabricantes fizessem isso é muito pouco, mano. E hoje em dia, todo mundo que mexe com esquadria faz porta de ACM. Todo mundo que mexe com fachada faz porta de ACM. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Tem mercado. Tem um mercado pro cara que faz a portinha, até hoje, com a estrutura de ferro, com a chapa 3mm. Tem pro cara mediano e tem pro meu caso. Igual o cara que eu fechei essa porta de 650 mil, ele não é um cara que vai fechar com qualquer um. Não.
Né? É uma pessoa que é bilionária, Primeiro uma pessoa que... Primeiro que ele vai pedir quem é o referência para fazer isso. Ela vai de jato visitar a empresa da pessoa e você tem que ter o quê? Você tem que ter nome, você tem que ter segurança. O cara não vai pôr 650 mil na mão de alguém em um único produto. Eu acredito que eu vou te falar que ainda deve ter sido o produto mais caro da casa dele, em um único produto. Ele pode ter gastado 50 milhões em tijolo, 10 milhões em móveis, mas um único produto deve ter sido mais caro. Né? Tem que ter confiança. Só que é isso, tem que ter foco onde que você quer atender, quem você quer atender e aguentar o rojão. Né? Porque não adianta também eu querer atender o AAA e não aguentar o rojão. Do mesmo jeito que você cobra mais caro, você é cobrado também com a mesma potência. É uma coisa que a gente sente muito hoje, né? Então, assim, tudo, qualquer coisa... Ó, essa bolinha desse tamanhozinho aqui, ó, não gostei. Mas por quê? Tá certo, eu não falei que eu sou o melhor. Eu não cobrei o preço que eu quis, ele não aceitou. Eu tenho que entregar o melhor. E é por isso que hoje os nossos fornecedores, para trabalhar com a gente, é assim, ó, seleto. Então, o pivô, se tiver meio milímetro fora, eu vou devolver. E ele está acostumado a ficar meio milímetro. Então, assim, quando vem para mim, eu falo, você quer me atender? Você tem que entender, não é que eu sou enjoado, meu cliente que é exigente. Então, assim, ó, é meio milímetro, vai voltar. Veio um lote com 60, devolvi os 60. A minha fechadura, eu mando para o mundo inteiro. Se der um problema na fechadura, você vai ter que mandar o HDL para mim lá do outro lado do mundo. Então, quem trabalha com a gente hoje de fornecedor sabe que a gente manda porta para o mundo inteiro, que o nosso cliente é o mais exigente de todos. Quer aguentar o rojão junto comigo? Vem. Se não quer, nem me vende. Então a gente tem que fazer essa cadeia. E o que você faz, Felipe, hoje porque realmente é muita pressão, né? Que às vezes a gente à frente da empresa, nós estamos à frente da empresa, a gente passa a ter. O que você faz de diferente para aguentar tudo isso daí? Você sai para andar? Cara, meu hobby é trabalhar, então se eu trabalho... Aqui, você virou a galera que põe o tênis e sai para correr também? Não, eu só trabalho. Mas eu parei de sofrer. Então, assim, igual os meninos foram para o Dominicana agora. Gastei $2.000 para mandar o vidro, gastei 10 mil de passagem, chegou lá, o vidro deu diferença de cor, vou sofrer. Vou morrer? Cara, não vou. Eu vou vender para ter dinheiro para cobrir. Assim como fez lá atrás. Eu tô assim, não adianta sofrer. Tem gente que já tá morrendo, beleza. Vai mais 10 mil conto, vai mais $2.000, eu tenho que resolver pro meu cliente. Eu vou ter que resolver, eu não vou ter que gastar. Só que eu falei, cara, tá bom, vem embora. E você acha que esse cliente ele é mais consciente? Em que sentido? Cara, por causa da confiança que ele tem. Então, assim, pra ele ter comprado essa porta comigo, ele confiou demais na minha empresa. E ele perguntou lá atrás, que é uma porta de vidro, ele falou, e se quebrar o vidro? Eu falei, se quebrar, eu resolvo. Instalei a porta, beleza. Passou 3 meses, o vidro quebrou. Eu falei, eu preciso agora ver o que eu vou fazer. Não vai ser hoje nem amanhã. Que eu vou ter que desenvolver um vidro agora que não vai quebrar. O cara esperou 1 ano de boa. Porque não tava com pressa, não tava mudando nada na vida dele. Agora, se ele não tivesse confiança, ele tava me ligando de 3 em 3 dias. E aí, que dia que você vai vir? Você não vai vir, não? Falei, vai demorar porque eu tenho que desenvolver. Mas de mês em mês, tá aqui, a gente fez esse teste, tá aqui, fez isso aqui, tá aqui, e aí, quer ir tal dia? Posso ir? Não, vou estar viajando, não preocupa não. E foi. E no final das contas... 1 ano e pouco de boaça. Chegamos lá agora, ele viu que a gente tentou, trocamos, deu diferença de cor com o de cima. Ele não me ligou. Ele sabe que eu vou resolver, entendeu? E é óbvio, depende da emergência. De novo agora, lá em cima tá dando diferença de cor. Muito gritante? Não, mas tá. Ele não comprou um negócio pra ficar... Né? Daquele jeito. Agora assim, não, quebrou, vai ficar casa aberta. Eu vou parar e vou mover céus e terra e vou resolver. Então acho que é isso que esse pessoal tem, sabe? De confiança, que sabe que se der um problema a gente vai fazer, porque sabe que a gente preza o nome. E no final das contas ele vai usar isso até pra contar de história, né? Claro. Ei, rapaz, aí o povo vai chegar e falar, cara, pra que eu tava... Se eu te contar essa porta... Vieram 3 vezes do Brasil pra arrumar isso. Não, comprei lá no Brasil, né? Esse daqui não faz aqui. E outra coisa fora que a gente vê também, essa questão do Brasil ter um nome muito bom. Então, normalmente, as empresas mais experientes do mundo de porta é italiana. Esquadria de PVC é na Alemanha, porta é na Itália. E na Itália fazia? Não, porta tem. Ixi, não desse jeito, mas sim, foi evoluindo também, né? Mas a referência de porta no mundo é Itália. Quando o cara fala, pelo menos do Oriente Médio, de onde você comprou sua porta? Todo mundo fala, veio da Itália e da Alemanha. Aí quando o cara fala, veio do Brasil, já dá o choque. O quê? Do Brasil? Você comprou uma porta do Brasil? Entendeu? Então pro próprio cara lá é legal falar que comprou. Gera estranheza no cara e ele... Então sim, Dubai, Catar, Oman, Bahrein, cara, umas loucuras. A gente vendeu uma porta de 2x7 no Bahrein. Bahrein. Sabe onde que é o Bahrein? Já viu o Bahrein? Bahrein. E o cara é um sheik
que ele tem 7 galerias de arte privada dele, simplesmente o cara desenhou uma porta de 2x7 numa galeria privada. Agora, quem que desenhou isso? É uma arquiteta que conheceu a gente, que modificou o projeto dela e o cara comprou uma porta para pôr na galeria de arte privada de 2x7, do outro lado do mundo. Então, assim, é legal ver onde que o nome chegou, né? Sim, sim. Modificou a arquitetura mundial com essas portas gigantes, porque antes não existia isso, né? E, cara, como que você se sente vendo que você mudou o jeito que o mercado... O jeito que o mercado faz, mano? Porque você mudou. Antes não tinha, ou se tinha, não era tão quisto ou tão visto, e você mudou. Se hoje a gente olha e vê portas de 20, 30 mil dentro de condomínio de médio padrão, é porque você começou fazendo as portas aqui. O que você sente dentro de você? Cara, nem tem hora que eu... Não paro pra pensar. Não dá, mas assim, tem hora que eu penso assim, cara, por que esse cara tá comprando essa porta de mim? Tipo assim, não, velho. Igual aquele que eu te mostrei da Espanha. Eu falei, não, mas que esse cara quer comprar uma porta desse tamanho do Brasil? Eu fico mais nessa, sabe? Assim, que doideira! Mas é o que você falou, cara, é legal. Eu vou na festa, todo mundo conhece. Eu faço alguns vídeos aqui, aí o pessoal manda, não sei o que, nossa, a gente vê você, lá. Só que também, assim, é tanta correria, eu sou tão ligado no trabalho, que aí, cara, eu vou ler e falo, não, legal, massa, né? Só que assim, eu já vou aqui, já tem outra mensagem, aí daqui a pouco chega outra, eu olho, dou aquele coraçãozinho, né? Mas tem gente que já fica mais, né? Eu já sou mais da ação, né? Eu sou o cara de fazer acontecer. Eu já tô aqui, tô ali, já me liga, vou pra Talvez lá, vou pra cá. Talvez o seu prazer, ele tá muito mais ligado em ver a parada acontecendo. A porta está lá e tá instalada. Lá, igual você abriu o mapa aqui pra mim. Gente, ele abriu o Google Maps aqui, lá onde foi? Na Bélgica que você abriu? Na Holanda. Ele abriu na Holanda, deu um sorrisão, minha porta lá. Todas as portas, todas, sem exceção. Então talvez o seu prazer tá muito mais nisso do que falar, pô, não, eu mudei o jeito que o mercado pensa. Eu gosto mais de ver a porta pronta. E o cliente satisfeito. Eu gosto mais de ver a foto no Instagram e falar, nossa, olha aqui. Igual eu gosto de olhar o Instagram, fico olhando lá de trás. Que fotão, hein? As portas, nossa, olha o jeito que era antes, olha o jeito que tá agora. Né, e olhar, né, mas é legal esse reconhecimento, eu sei disso, né, que tem muita gente que segue a gente, tem muita gente que começou a fazer porta por causa da gente, não só no Brasil, como no mundo. E aí direto tem uns caras que mandam, tô fazendo porta porque você me ensinou, nem ensinei o cara, porque eu gravo muita coisa, né. Sim, você aí mostra às vezes um processo que você printa, fica 24 horas me vigiando, já cara que falou, não, o que eu faço aqui é tudo printando na sua fábrica. Então assim, eu não ensino nada hoje, mas eu filmo o processo, filmo aqui, né, para mostrar para o arquiteto ver também e principalmente para o cliente ver que isso aqui é real. Né, outra coisa que vale a pena fora do Brasil, o cara vê que é de verdade. Entendi. Então, se eu vejo muito Instagram, que é tudo bonitinho, não vai pro feed sem editar no Photoshop, sem pôr... Não, rapaz, aqui é doideira. Tiro foto sujo, não tá no sujo, é real. É igual, por que eu viajo muito fora do Brasil? Fábrica, né? Porque o cara me vê na obra, entendeu? Então, se o cliente me vê na obra e ele vê que é real, que eu viajo, que eu acompanho, que eu cuido, né? Não é um negócio que é, tipo... só mascarado, tudo bonitinho, feedzinho bonitinho, não, vai falando errado, vai cortando e... E detalhe, tá, ó, vai fazer instalação. Então, às vezes, eu gosto de desmistificar essas coisas, porque muitas das vezes, principalmente agora com rede social, né, a galera fica vendo rede social e pessoal que mora ali por uma região ali perto de São Paulo... Cara, nós estamos no dia a dia, nós estamos fazendo acontecer. Então, a minha proposta com o Bratiocast é justamente levar pra galera o que acontece, o chão de fábrica, igual o vídeo que nós gravamos, mostrando o que é o BO, qual que é o BO que deu, a porta, tal. Porque, no final das contas, se a pessoa tomar a decisão, ela vai tomar, acho que é um propósito meu, que foi uma coisa que eu sofri lá atrás, é tentar levar uma mensagem, levar um conteúdo... Se a pessoa for tomar uma decisão, eu vou empreender, que ela tome consciente. Que ela não vá só pela necessidade como eu fui, por um exemplo. Eu mandava currículo na época da faculdade e ninguém me contratava. Aí você abriu o seu negócio. Aí eu falei, ninguém me contrata. Eu prometi pra mulher ali que eu vou casar com ela. E eu preciso trabalhar. E aí foi onde eu abri meu negócio. Então, para que pessoas que vai entrar nesse barco, entre consciente. É a mesma coisa que eu falo, você vai explorar um mercado novo, eu fazia residência e agora eu vou fazer obra comercial, vou fazer obra industrial. Você está preparado para você tomar um tombozinho? Porque você não vai saber fazer. Deslumbra, né? Igual, quem entra ali,
Eu falo muito direto aqui também com as pessoas que conversam comigo. Aí vai lá, entra no Instagram. 360 mil seguidores, 36 países. A única coisa que o cara fala, ó, vou começar a fazer isso aí, esse cara tá rico. Não é do dia pra noite, né? Então, assim, tem muita gente que deslumbra e acha que é fácil e que se ele começar hoje, amanhã ele vai estar igual. Só que é 13 anos de caminhada, né? É todo Dá um chãozinho aí, né? um chão pela frente. Então, assim, e é ralando. Aí tem, né, a gente tá, tem muita gente aí que vai vender isso, vai vender aquilo, que dá o curso pro empreendedor que não tira férias. Você tem que tirar férias 2 vezes por ano, você tem que ter tempo, você tem que delegar. Gente, saber, todo mundo sabe isso. É fácil fazer? É fácil delegar? É fácil achar a pessoa certa para você delegar? Né? Então, sim, eu tô no operacional, a responsabilidade. Mas também eu tô delegando. Então, só que quando eu viajo para fora do Brasil, eu tô junto com 2 instaladores. Eu vou ficar lá sentado, eu vou ficar no hotel? Não, eu tô ralando junto com os caras. Eu viajo no mesmo avião que eles, eu como no mesmo lugar que eles, eu fico no mesmo hotel que eles. Né? Fica uma semana, 24 horas colado. E dependendo do hotel, né, fica os 3 no mesmo quarto. Entendeu? Então, assim, não tem essa. É o que eu falo pra eles. E isso pro colaborador, o cara vê como... E tem que ser, porque igual, quando eu fiquei 40 dias no Catar, é drama psicológico, físico. Se eu não tivesse lá, sabe quem que vai ficar 40 dias fora do Brasil sozinho? Eu tô junto. Nós estamos aqui no barco afundando, eu tô afundando junto. Vamos arrancar água desse balde aqui. Né? Já teve vez também. O cara vê, não, sozinho eu não tô com o dono da empresa. Domingo eu tô com o dono da empresa aqui. Cara, porque senão, então, assim, fora do Brasil, eu garro junto com eles. Aqui no Brasil também, raramente eu vou visitar a obra. Né, aqui no Brasil, porque a gente tem uma equipe muito competente, mas quando é algo muito especial, né, às vezes é alguém relevante, a gente vai para fazer vídeo, foto, mas eu tô sempre junto com os caras. E principalmente fora do Brasil. Eu falo, fora do Brasil aqui eu tô de ajudantão mesmo, então eu sou ajudante. Aí tem hora que eu sento lá, tô aqui gravando um trem, pega o trem aqui pra mim, tá bom. Entendeu? Mas fazer o quê, cara? Tem que estar junto, né? E outra coisa importante é porque entra a questão. Eu sou um cara muito matemático, né, engenheiro, lógico, só que eu gosto do processo. Então, assim, hoje, com você, eu não sou o cara de mexer com a ferramenta. Se eu pegar uma furadeira, eu vou me furar. Agora, se você sabe mexer com ferramenta, eu faço você montar uma porta. Que eu sei, cara, cada parafuso, cada nível, cada aperto da furadeira, eu sei, porque eu acompanhei já eu rodei o mundo inteiro montando porta. Então, eu sei todas que deu certo, eu sei tudo que deu errado. Eu sei tudo que tem que fazer para consertar. Então, assim, eu vivendo isso também... Me dá mais propriedade. Projetar, quem projetou tudo fui eu. Então eu sei desenhar, eu sei todos os processos da fábrica, eu sei todos os processos da instalação, eu sei cada chapa que tá aqui dentro. Cara, aí às vezes os caras falam assim, não tem a chapa tal. Tem. Não tem. Eu falei, tem. Vai lá, tá lá. Não tem um negócio tal. Eu falei, tem. Porque, cara, direto eu tô aqui, mas eu tô em tudo. Eu tô aqui, mas eu já tô pensando ali... E aí, do nada, eu saio desse, vou lá, eu dou uma olhada nos perfis, aí eu vou, tal. Eu vou, dou uma olhada na chapa, do nada eu vou lá, dou uma olhada no almoxarifado. Então, assim, eu tô sempre arquivando um negócio na minha cabeça. Aqui, de 0 a 10, quanto você é workaholic? Eu sou 12. Filipão, o que você pode dar de dica pra galera aí, pô, na parte que você acha que... Vamos pegar pro seu segmento. Dá uma dica pra galera de esquadria aí. Não acontecer de quebrar, não acontecer... O que você acha que é o pulo do gato para eles olhar? Cara, é gestão. Ninguém olha para gestão. Ninguém olha para gestão. Independente do faturamento. Ninguém olha para gestão. Eu acho que é qualidade, né? Eu vejo muita empresa comprando produto mais barato, querendo vender só o mais barato. Vender o mais barato, você vai estar sempre com isso aqui, ó. Com a margemzinha muito barata, né? Mas tem a mesma coisa. Tem gente que vive de vidro temperado, tem gente que vive de gold, tem as linhas, né, de esquadria, né? Uhum. Mas eu vejo muita pouca pessoa olhando pra gestão. Às vezes também isso, o cara é tão pequenininho, o cara é tão naquela correria de ter que vender o almoço pra pagar a janta, que aí esquece. E da gestão, quando eu falo, é 360. Você tem que olhar seu vendedor, você tem que treinar seu vendedor, você tem que treinar sua parte de RH, você tem que ter seus benefícios. Cara, pior porque assim, é tanta coisa que é tudo conectado para um único propósito, que é a empresa continuar viva. Aí às vezes você foca demais na venda, aí você esquece um negocinho. E eu sinto isso também, porque quando eu tô fora do Brasil, eu fico 100% focado no quê? Na instalação. Eu não consigo pegar um computador. Então assim, eu tô uma semana fora, eu tô lá, subando aí, descendo, eu sinto isso. Semana que eu tô fora do Brasil, as vendas dão uma caída, porque eu tirei aquele foco. Então eu tento, quando eu tô aqui fazendo isso, eu vou olhando um pouquinho de cada coisa, mas colocando pessoas para executar. Então assim, eu tenho meu cargo financeiro, mas eu tô sempre aqui, ó, dou uma conferida, ó, isso aqui eu vi isso aqui. O cara da fábrica tá ali, carta branca, faz o que você quiser. Mas eu vou dar uma olhadinha, como é que tá.
Então, assim, delegar para as pessoas executar sem você, então, se eu quiser ficar 40 dias fora, vai rodar a fábrica. 100%. Mas por quê? Eu dou autonomia, mas também não largo 100%, né? Já vi empresários também que não entendia do processo, tinha só o dinheiro, colocou alguém que conhecia e o cara tocou. Na hora que esse cara saiu, o cara que não sabia nada quebrou, porque, uai, quem que eu vou pôr no lugar do cara? Então, assim, eu não sei de tudo 100%, mas eu sei um pouquinho de cada coisa. E é claro que eu tenho também minha expertise. Projeto, parte contábil, né? Parte de programação, que fica eu e a Thaís. Eu fico focado nisso. Eu tenho que focar no cliente 100%, tenho que focar no financeiro e na engenharia. E tem o resto, produção, vai tocando. Mas assim, aí eu vou pingando em cada setor, mas 3 pilares eu não largo por nada, né? Então, assim, sempre de foco no cliente. Cliente é meu foco número 1. Foco número 1, olhando finanças, olhando estratégia e pingando. Eu vou botar o meu foco 1 milhão de % no almoxerifado, cara? Não. Mas é um lugar importante, não pode faltar material. Ali pode dar um roubo gigantesco no negócio. Não põe meu foco. Destinar um tempo, né? Mas sempre eu tô pingando ali. Sempre eu vou lá, eu bato o olho rapidinho. Ó, isso aqui você pediu? Não, ó, tem que pedir, esqueceu? Ah, esqueci. E vou sempre olhando, e vai daqui. Balancejo, eu tenho que fechar todo dia 30. Todo dia 30, ó, igual dia 30 tem que estar tudo contado. Tanto chapa quanto perfil. Ontem mesmo ele já veio e trouxe pra mim autonomia. Eu não fui lá pedir pra ele trazer. Já sabe. Mas é de novo, processo. Eu tenho no to-do tem as tarefas que na hora que ele conclui já repete pro outro mês. É rotina, eu deixo as tarefas da rotina pra ele. Ele conclui, já abre do outro mês. E relembrando, porque uma coisa é fato. O óbvio tem que ser dito. Tem que contar? Tem. O cara sabe que tem que contar. Mas e se o cara esquecer? Então, assim, ou tem que ser dito, ou tem que estar lembrando pro cara o tempo inteiro. Né? E como eu sou muito acelerado, pra mim, meu raciocínio é muito rápido. E aquela coisa, né? Se chegou na data, já tá atrasado. Então, assim, às vezes eu vou explicar alguma coisa pro cara aqui, que pra mim é tão óbvio que o cara entendeu. E eu já falo meio rápido, meio acelerado. E o que eu falo pra ele, gente, não entendeu? Me fala. Porque às vezes o seu raciocínio não vai ser tão rápido quanto o meu, ou a experiência que você tem não é igual a minha. Pra mim, eu já tô 13 anos fazendo isso todo dia. Que pra mim, eu falo, cara, isso aqui, ó, é tão óbvio que eu acho que o cara entendeu. E aí, às vezes, o cara fica com medo de falar, não entendi. Então, eu fico muito, gente, o óbvio tem que ser dito. Sabe que tem que entregar a porta na segunda, deu sexta-feira, não deu tempo, o cara tem a obrigação, vamos dizer, de falar assim, ó, não, né, deixa eu acelerar aqui para poder entregar. Agora, o óbvio tem que ser dito. Então, preciso que o encarregado também chegue e fale, eu preciso disso aqui pronto hoje. Aí, não, ele sabia que tinha que entregar, e o cara, não, eu tô nessa também, o óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito. Repetir, né? Repete para que isso vai ficando na cabeça. E mesmo a pessoa colocar o colaborador e achar que o colaborador já vai... E mesmo ficando na cabeça, onde que cria o risco também. A gente tem hoje os checklists, os processos por causa disso. O cara tem 10 anos fabricando porta. Ele sabe que antes dele colar, ele tem que puxar o esquadro. A gente tem hoje um checklist de etapa por etapa. Se o cara lê aquilo ali, ele não erra. Só que todo dia tem um errinho. Por quê? Porque o cara tá tão confiante que ele fala, eu sei tudo. Aí o cara vai, esqueci do esquadro. Aí vai lá e cola a chapa, tá fora do esquadro, arranca a chapa, perde a chapa. Então, cara, é o tempo inteiro relembrando, o tempo inteiro. Eu tenho checklist aqui pra Deus e o mundo. Na obra é a mesma coisa. E aí, você lembrou de falar pro cara apertar o dedinho e testar? Dia pra trás mesmo, colocaram lá, fizeram tudo, o cara não pôs o dedo pra testar. Cadastrou, mas não girou. Passou meia hora, o cara pôs o dedo, foi tentar abrir, não tava abrindo, tava engarranchando. Volta de novo. O óbvio e o checklist. Não é só pôr o dedo, tem que pôr o dedo e testar. Funcionou? Então, assim, tem tanto checklist pra tudo, que é até meio... Mas, assim, a única maneira de tentar minimizar erro, porque erro é prejuízo diminui o lucro. Em cima de erro, olhando para a obra, gestão, qual que é o maior problema dentro de obra? Gestão ou técnica? Cara, hoje, para nós, é execução mesmo. Mas aí o que você falou também entra gestão, né? Porque é tanta coisa envolvida para executar um vão. Eu coloco a execução como técnico. Mas é a mesma coisa. Técnico é. Porque para nós, um vão tem que ter que estar perfeito, né? Só que no Brasil existe perfeição. Nem aqui, nem no mundo, né? Então, você não vai muito assim, mais propriedade. Aqui ainda é 1000 vezes melhor que fora. Então eu preciso de um vão. Se aqui é 1000, eu preciso 1000, 1000, 1000, 1000 e 1000. Eu preciso aqui 5, 5, 5. Aí chega lá, o vão tá assim, o vão tá assim, o vão tá pra cá, tá torto de cá, tá torto de lá, tá torto de cá. Então, você acha que isso é por conta falta de padrão construtivo? Cara, eu acho também, porque isso é muito arcaico. Eu já cheguei, por exemplo, uma vez a gente tava em Abu Dhabi, montando a porta de uma mesquita. O vão do cara tava 3 centímetros fora do prumo. 3!
Aí o cara chegou com um pluminho com a cordinha desse tamanhozinho. Falei, não, moço, você quer conferir o plumo com a cordinha desse tamanho? E nós estávamos com o Niva Laser. Ele, não, aí o cara falou em inglês, paquistanês, nem sei. Falei que aquele não prestava, não. Gente, o Niva Laser. Aí a gente foi lá, botou o Niva Laser de 3 centímetros. E como a gente já é veaco, o menino foi lá, arrancou, olhando com 50 metros de corda. Aí sim, foi lá e mandou a corda lá em cima, 6 metros de altura, e jogou o plumo. Aí lá embaixo deu 3 centímetros. O cara com a cordinha desse tamanho queria. Então, assim, é muito rudimentar. A gente tem tanta tecnologia hoje. Você tem Niva Laser rotativo. Eu não vejo ninguém em obra usando um Niva Laser. Até hoje, o cara com as reguinhas, com os negocinhos, com os trequinhos. Né? Então, assim, pra minha porta, de novo, é tão exigente que até o manual para fabricar o vão é exigente. Porque se tiver 5 milímetros fora, na hora que eu colocar uma fita, vai transferir para a parede, que vai transferir para a porta. Então, para eu ter uma porta perfeita, eu preciso ter... Cara, é a venda perfeita, é o contrato perfeito, a orientação para fabricar o vão perfeito, é uma medição perfeita, é tanta coisinha pro nível de exigência que eu quero lá no final, que vai. Então, assim, eu preciso testar a parede, ver se a parede tá oca, se não tá oca. Aí chegou em obra, 1000 quilômetros, chegou lá, tava tudo oco, é parafuso e bucha. Aí vai os meninos para o hotel ficar parado, o cara vai abrir um serra-copo, vai colocar massa forte para poder sim ele colocar o parafuso e bucha. Só que aí, de novo, hoje é obrigatório na minha medição. O medidor está com nível a laser, porque ele consegue ver aqui a soleira se não está torta, porque só com aquela régua, com aquela bolinha não dá, né? E ele só na bolinha, a própria bolinha já vai... Ele é obrigado a sair com o nível a laser com um martelete. Porque quantas obras que eu cheguei que a soleira está fora do nível? Soleira está fora do nível, minha porta vai estar reta, a folga que estava assim vai fazer isso aqui. Aí o cliente vai falar o que? Mas eu paguei 100 mil numa porta e esse buraco aqui de baixo. Aí começa a nossa exigência com o nosso fornecedor e até com o nosso cliente. Isso aqui é a nossa porta? Isso aqui é perfeição? Cara, é assim, é assado. Eu medi o vão, eu vou medir sem soleira. Não, aí chega o mestre de obra, não, eu vou colocar um nível que vou taliscar. Não tem como. O nosso é milimétrico. Então, assim, é um processo, porque eu falo, tem que ficar, é processo de processo. É medição, é contrato, é isso, é aquilo. Mas hoje a gente consegue começar daqui, tem os percalçozinhos, mas chegar lá no final... Com a porta instalada e que a gente tem um checklist hoje com observação e sempre com elogio de um cliente ali. Mas é dureza. Aí o pessoal olha a porta prontinha lá em Dubai e fala, nossa, que beleza, lá os caras montou. Aí não viu, eu negociando em inglês, eu fechando, chapa chegando, fazendo caixa de madeira, fumigando caixa, certificada, HBL, packlist, frete. Aí chega lá e não sei o quê. Subindo andaime de bambu. Meu Deus, quebrando parede que tá torta fora do Brasil. Aí na hora que tá tudo prontinho, a gente fazendo assim, os caras lá, que bom, lá. É fácil, vou vender pra fora do Brasil também. Vai. Vamos lá, vende mesmo. Vai. Ô Filipão, pra gente poder encerrar, voltando no tempo, lá pro Felipe de 23 anos, conselho que você ia dar pra esse cara? Deixa eu ver, lá atrás, nossa senhora. Primeira coisa é não desistir, né? Porque eu tive tudo pra desistir. E bate à vontade. Quase. Nossa, essa época desse quadrinho que eu tive que entregar 1 milhão de obras sozinho, que eu não sabia o que eu ia fazer, eu falei, meu Jesus, eu vou sumir daqui, viu? Né? Então, assim, a primeira coisa é não desistir. Tem que ter pé no chão, não adianta. Porque eu também fui, alguns momentos, muito fora do pé do chão, né? Sonhador demais. Então, assim... Muito empreendedor quer chegar... O principal é ter equilíbrio em tudo. Então, assim, eu queria demais e acreditava demais. Tem que acreditar? Tem. Mas tudo, é o que eu falo, tudo em excesso é prejudicial. Então, assim, tinha hora que eu acreditava demais também. Então, assim, vou vender 100 milhões. Eu acreditava tanto que aí eu queria, e tem hora que não acontece as coisas. Então, tem gente também que acredita demais. Eu acho que é tudo equilíbrio. Então, você tem que estar entre o acreditar e estar com o pé no chão. Eu quero fazer uma porta de 20 metros. Eu sou doido, eu faço. Não, mas e aí? Você vai fazer? Porque igual, quando eu vendi a porta no Qatar de 8 metros, eu nunca tinha feito. Eu dei um tiro no escuro. Mas eu sabia da minha parte técnica e que tinha uma chance de ser possível. Mas eu acho que aí é achar o desequilíbrio certo. Uhum. Porque às vezes o cara, se ele tentar achar o equilíbrio, ele não consegue. E às vezes a gente precisa dar esse tiro no escuro. Que é o famoso cagaço. Exatamente. Mas é onde abre porta, pô. A vida do empreendedor é isso, é risco. É risco tempo. E aí a gente só tem que correr o risco calculado. Então hoje, eu com as minhas filhas,
eu não me coloco em situações de risco que eu me colocava lá atrás. Eu e minha esposa, a gente andava de moto. Eu não ando mais de moto. Para mim não faz mais sentido eu ter esse risco. Exatamente. Então, quando eu acho que dentro da empresa, eu acho que é a mesma coisa. Isso daí que você acabou de falar, eu acho que é achar o conforto do desequilíbrio. Tá, aqui eu vou pro Catar, 8 metros. Mas eu dou conta. Aqui, ó, se você Aí, a de 8 com motor, eu já corri. tem Porque já é um risco tão alto, né, que não vale a pena. E eu falei, você quer sem motor, eu vou. Você não quer... O tamanho da empresa que tá hoje. Mas é a questão do equilíbrio que você falou também, porque se eu for olhar só pro dinheiro, é um risco muito alto de me trazer um prejuízo gigantesco. Exato, né? exato. E a questão da gestão, que se lá no começo eu soubesse 10% que eu sei hoje, eu não tinha perdido tanto dinheiro quanto eu perdi. Né? Mas também, quem que vai começar tendo conhecimento? Hoje, claro, tá mais fácil, porque a gente tem vários cursos, tem Sebrae, tem muita mentoria, né? O primeiro curso que eu fiz foi Sebrae. Então, só que eu demorei 8 anos para vir uma Vaico, né? Então, assim, eu nunca pensei nisso. Então, acho que hoje, se eu voltasse lá atrás, a primeira coisa que eu ia fazer era estudar o produto, né? Eu já sabia muito de SEM, porque eu já estava ali, só que eu nunca me preocupei com essa parte de gestão. Eu sempre fui o sonhador que só quis vender e vamos ver como é que vai ser amanhã. Se eu tivesse, ok, eu sei do produto, eu vou vender vamos ver como é que vai ser amanhã, mas assim... Vamos pensar na contabilidade, vamos olhar como é que funciona uma empresa de verdade, como são os custos, os riscos. Eu não tinha perdido tanto dinheiro. Não é só venda, né? Porque igual perdi. Porque a gente tem que estruturar as outras coisas para ter uma margem certa, uma precificação certa. Eu demorei 8 anos para começar a pensar nisso. Então, se eu tivesse pensado antes... teria sofrido menos. Eu teria sofrido menos e teria perdido menos dinheiro. Mas é claro que o que a gente perdeu vira de aprendizado e onde que a gente chegou, onde que tinha que chegar, né? É a faculdade. Mas... Às vezes a Vaico teria me achado muito melhor do que eu estava na época. Se eu tivesse um balancete muito mais organizado, eu poderia ter, sei lá, é muito doido isso aí. Então, sim, não tem como saber, mas é a questão da gestão mesmo, que ninguém tem também. Qual empreendedor vai começar uma empresa sabendo de gestão? A gente não tem isso na escola, a gente não tem isso na faculdade. Seria o certo? Eu vou abrir uma empresa? Deixa eu aprender. Sabe primeiro. O básico, né? O que é uma empresa? Como é que funciona uma empresa? Eu vou entrar no Simples Nacional, eu vou entrar no microempreendedor individual. A maioria, como todo brasileiro, vai lá, abre o CNPJ, vamos ver como é que vai. Só que desses 1.000, quantos que quebra? 98. Aí vem a sorte, que deixa a gente em pé. E tem gente que demora muito para entrar nessa questão da gestão, tem gente que já entra no começo. Tem gente que nem entra e que aí vai por... Eu costumo dizer que a gente tem muito mais derrota do que vitória. Mas as vitórias na nossa vida, muitas das vezes, ela é tão grandiosa que ela supre todas as outras derrotas para trás. Então é o que aconteceu nos seus 8 anos. Foram várias derrotas, algumas vitórias ali, né, que foi mantendo em pé e tal, mas depois, no 8º ano, uma vitória tão grande que supriu todas as outras. E aí você... toma aquele fôlego, estrutura as coisas e vai andando. E a gente não precisa deixar chegar nesse ponto. Exatamente. Tem como você fazer um pouquinho disso antes, né? Hoje está muito mais fácil, né? Antigamente você não tinha acesso a tanta informação. Vende, começou a sentir dificuldade, busca um aprendizado. Vai e acelera de novo. Opa, tá com dificuldade. Tanto que eu tenho não uma meta, mas um jeito que eu lido todos os anos, pelo menos um curso eu faço no ano. Que é uma maneira de eu reciclar, oxigenar o conhecimento. E aí eu tô sempre... marketing então vai para cá, administração eu tenho que olhar para esse lado, estamos num ano difícil, então eu tenho que olhar para segurança, vender segurança para o meu cliente, meu produto tem segurança, meu serviço tem segurança, o que eu preciso mexer? E não é só venda, né? Se fosse só isso, é o mais necessário para pagar a conta. Mas depois que você vendeu, você precisa entregar. Se não vender, não tem empresa. Diferente de você mandar fazer um produto desse e fazer lá na China. Você chega aqui, quanto que era? Era R$100. Vou vender por 200. Você tinha o dinheiro e já comprou e pagou o fornecedor, e você ia vender depois a 200, ou senão você já conseguiu vender com o pedido feito. É totalmente diferente do nosso serviço. O seu ainda é produto atrelado a serviço. Você tem que fabricar e instalar. O meu é serviço puro. Eu tenho que entregar algo que nem existe. Fazer um projeto, por exemplo... Não existe. Né? Não existe, pô. O cara tá confiando em mim para fazer um sonho dele, uma parada que ele idealiza na cabeça dele,
E tem outra coisa que você não sabe se amanhã você vai ter outro projeto, vender uma farmácia, que você sabe que todo santo dia alguém vai lá comprar um AS, todo dia alguém vai comprar uma aspirina, né? Então, porta, a gente sabe que todo dia tem alguém construindo, mas esse cara tem que me achar, o seu igual ao serviço. Sempre tem alguém precisando de um projeto comercial, mas ele tem que te achar. Exato. Então, a gente tem que correr atrás, né, e matar um leão por dia. Filipão, pra te achar na rede social... É @Projeta Alumínio 2TIA e o meu é felipe.projeta 2TIA. Pronto. Você já sabe a nossa rede social, o Comitê OF, lá no Instagram, o Comitê no YouTube. E aí você vai acompanhar a história desse cara aqui, que foi sensacional. Queria te agradecer demais por abrir as portas. A gente veio lá de Ribeirão para Berlândia. Berlandão, Minas Gerais. Ver como é que funciona a estrutura do homem. Eu, sendo muito sincero, tô feliz de estar aqui pela oportunidade que eu tive de te conhecer e conhecer o que você faz. Como eu disse, eu já acompanho faz muito tempo, né? E ver, cara, eu descobri nesses últimos tempos... Os bastidores da vida real, né? Que eu sou fascinado por negócio. Eu gosto de fazer negócio, mas eu sou fascinado por negócio. Sentar isso daqui pra mim, sentar e fazer isso daqui, eu poderia fazer isso o resto da minha vida. Então, conhecer a sua história e tudo mais, e poder levar pro máximo de pessoas que a gente conseguir, né? Um pouquinho que a gente aprende, tá aí. Então, não deixa de se inscrever, deixar o like, compartilhar. Isso vai ajudar a gente pra caramba. Fechou, galera? Fechou. Até mais e bye.